sua Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 8. Hoje eu acho que eu estou um pouco sem inspiração, mas que Deus tenha misericórdia de vocês e de mim também. Uma mensagem de um texto tão maravilhoso como é esse. Romanos 8. O tema da mensagem nessa noite é quando o céu luta por nós. Parece até um nome de filme, né? Netflix vai lançar filme Quando o Céu Luta por Nós. Mensagem de hoje para você. Se tem uma mensagem, se tem um texto na Bíblia que o diabo fica endemoniadinho, é esse que eu vou ler. De todos os textos na Bíblia, de todos, esse texto que eu vou ler, se o diabo pudesse encarnar aqui agora, ele me socava para mim não ler e não pregar esse texto. Ele é de impactar. Amém? E o tema que eu li, o tema tem que ser esse: quando o céu luta por nós. Não é você que está lutando, é o céu que está lutando por você. Romanos capítulo 8, versículo 31, a perícope vai até o 39. Eu vou ler em NVI, se você puder colocar o NVI lá, por isso vou dar uma olhada comigo. Diz assim o texto: diz assim o texto, maravilhoso, deixa eu até ficar arrepiado agora. Que diremos, pois, diante destas coisas? Qual pergunta retórica. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus ele é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu filho, mas os entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estamos convencidos de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Fico até emocionado um texto desse, maravilhoso. Poderíamos fechar a Bíblia e ir embora só com a leitura. Que leitura maravilhosa. Feche os seus olhos e faça a sua oração. Deus está neste lugar. Aleluia. Deixa Deus ouvir sua voz nessa noite. Nesse texto tão maravilhoso. Deixa Deus ouvir sua voz.
Senhor, estamos felizes com a revelação da tua palavra, apóstolo Paulo. Que texto maravilhoso, Deus. Queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade de podermos, ó Deus, sentarmos para ouvir a tua palavra. Queremos pedir ao Senhor que fala conosco nessa noite, transmita aos corações a revelação da tua palavra, Pai, nesta noite, nesse momento de ceia, onde os meus irmãos estão preparando para participar da ceia do Senhor. Pai, fala aos nossos corações, quebrando os nossos corações. Pai, pega os nossos corações e leva para a tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus. Quero pedir ao Senhor que o Senhor possa nos perdoar. Que o sangue de Jesus abençoe nossas vidas e nos purifique. Dê-nos um bom momento na tua presença. Fala aos nossos corações. Tenha total liberdade em nosso meio, Pai. Em nome de Jesus, eu tomo sobre o meu domínio todo espírito, Pai. Ó Deus, nós ajeitamos toda voz que não provém do Senhor. Todo espírito que não provém do Senhor. Como diz o apóstolo João, provai os espíritos para ver se procede do Senhor. Nós cancelamos todo espírito recinto que não provém do Senhor. Pai, fala aos nossos corações. Dai-nos, ó Deus, o pão do Espírito para nossas almas nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Louva o Senhor mais uma vez, com as suas palmas, com o seu louvor, com o seu canto, Senhor a Deus. Glória a Deus. Vamos caminhando aqui. Como eu disse para os irmãos, o tema da mensagem dessa noite é quando o céu luta por nós. Depois do texto que foi lido, os irmãos entenderam, né? Se o céu está lutando por nós, qual é o resultado final? É vitória, né? E é um texto bastante profundo. E hoje eu gostaria de provocar vocês, principalmente os religiosos. Eu gosto de mexer com os religiosos. Hoje é ceia, eu vou mexer com você. Eu quero te provocar. Porque um texto desse aqui, se eu não te provocar, eu não entendi o que o apóstolo Paulo recebeu de Deus. Então, quando eu medito no texto, nessa perícope, né? É chamado de perícope pelos estudiosos, porque o assunto ele muda. Se você começar no versículo 1 do capítulo 8, você vai perceber que os assuntos vão mudando. Então, quando os assuntos mudam, dá-se o nome de perícope. Às vezes as Bíblias hoje, as mais novas, já vêm divididas e as próprias editoras colocam no rol em cima o título. A minha aqui é João Ferreira de Almeida. Ela coloca no início da perícope cântico de vitória, Deus é por nós. Provavelmente na sua está parecido ou é outro nome. Então, quando nós analisamos essa perícope, nós vamos analisar o capítulo 8. Paulo ele vai tratar sobre a segurança da nossa redenção em Cristo Jesus. O que é redenção? O conceito mais simples. Redenção você imagina um escravo que ele nasceu escravo, ele vai viver escravo e ele vai morrer. E a morte dele, após a morte dele, ele vai ser lançado no inferno. Então ele era um escravo, ele nasceu escravo, ele vai crescer escravo, vai ficar adulto, velho, escravo, e quando ele morrer, ele será lançado no inferno. Aonde entra o conceito de redenção? Redenção é quando aí vem um comprador, e aí aquele escravo estará na feira para ser vendido, e aí vem um comprador e pergunta qual que é o preço daquele escravo, que o destino dele é morrer escravo e ir para o inferno. E aí chega o comprador e paga o preço exigido e liberta aquela pessoa da escravidão e de ir para o inferno. Este é o conceito de redenção.
foi comprado, o preço foi pago. Então o apóstolo Paulo, o ponto central do capítulo 8, Paulo vai tratar sobre a questão da segurança da nossa redenção em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo, ele começa a desenvolver este assunto logo no capítulo, no início do capítulo. Ele vai trabalhar esse ponto e ele vai mostrar o que o Espírito de Deus faz por nós. Então, no início do capítulo 8, versículo 1, o apóstolo Paulo vai mostrar, versículo 1, versículo 3 e versículo 4, Paulo vai mostrar como, pelo Espírito, a justiça de Cristo é aplicada a nós. Como assim? Eu quero ser bem didático aqui, porque eu acho que a minha esposa falou comigo, Jorge, as suas mensagens de introdução é bem difícil de entender. Então eu quero ser bem, ela me dá um feedback, como diz o irmão, ela me dá um feedback, eu quero ser bem detalhista para você entender o que eu quero explicar nessa introdução. Então, o apóstolo Paulo vai dizer que o Espírito Santo, ele pega a justiça de Deus, de Cristo. Por quê? Cristo vem, ele obedece à lei, ele cumpre todos os rudimentos da lei, ele obedece 113 mandamentos, ele vive todos, não peca, ele vai para a cruz, ele morre, ele obedece a Cristo. Então, esse processo todinho que Jesus faz, de obediência, de tudo que Jesus faz, o Espírito Santo vem, pega e aplica sobre o cristão. Então, quando você chegar no céu, você tem que entender que não é mérito seu nem meu, é mérito de Cristo. Por quê? Porque foi aplicado pelo Espírito Santo a obediência dele em você. Você não é salvo porque você é bonitinho, porque você canta, você vem da igreja, não. Você é salvo porque você creu em Jesus Cristo, amém? Então, o apóstolo Paulo, no versículo 1, 3 e 4 do capítulo 8, ele vai mostrar o que o Espírito de Deus faz por nós. Primeiro, ele aplica a justiça de Cristo em nós. Depois, como o Espírito Santo nos inclina a refletir e pensar nas coisas de Deus. Então, quando você pensa nas coisas de Deus, é o Espírito Santo que está em você, gerando em você esse pensamento sobre as coisas de Deus. Não vem de você, é Deus que está, através do seu Espírito, agindo na sua vida. Depois, ele vai falar no versículo 2, versículo 13, até o versículo 16, como o Espírito Santo que habita em nós, nos capacita a vencer a carne e ao pecado. Então, o que o apóstolo Paulo vai dizer é que você sem o Espírito Santo, você não consegue vencer a carne. Quem vence a carne e a inclinação do pecado é o Espírito de Deus em você. Então o apóstolo Paulo trabalha esse tema e no versículo 16 ele vai mostrar como o Espírito Santo testifica, afirma, confirma, atesta, comprova com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E aí no versículo 26, Paulo termina falando o que o Espírito Santo faz. Ele intercede por mim e intercede por você com gemidos inexprimíveis. Teologicamente, não consegue se explicar o que seria esse gemido do Espírito Santo que ele faz por mim e por você quando você está orando. Mas é algo extraordinário, amém? Então, ele vai finalizar a perícope e ele entra neste tema mostrando para a igreja de Romanos, os romanos, e para mim e para você, que devemos ficar tranquilos porque o céu está do nosso lado. O céu está do meu lado, aleluia. O céu está do seu lado, aleluia, amém? Então Paulo, ele com base nessas duas questões, logo no início ele vai dizer, primeiro, Deus está do nosso lado, e segundo, não existe nada e nem ninguém em todo o universo que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Vocês não estão me entendendo? Amém.
texto que foi lido com 6 perguntas retóricas. A pergunta retórica é uma pergunta que quando se faz já sabe a resposta. Deixa eu molhar na boca que está seca. Para vocês entenderem uma pergunta retórica, a minha gata, a minha digníssima esposa, ela sempre faz pergunta retórica. Ela arruma, maqueia e olha para mim e diz: "Não, eu estou bonito." Ela já sabe a resposta que eu vou dar. É uma pergunta retórica, ela sabe a resposta. Então o apóstolo Paulo ele vai fazer perguntas retóricas, e pela essa película, por este texto que foi lido, ele faz 6 perguntas retóricas, com base nessas 2 questões: que Deus é por nós e não existe nada em todo o universo que pode nos separar do amor de Cristo. Então a primeira pergunta que o apóstolo Paulo ele vai trabalhar é versículo 31, a parte A do versículo: que diremos, pois, a estas coisas? Então o apóstolo Paulo ele faz uma pergunta, e aí a gente lendo assim simplesmente, a gente não consegue, mesmo que eu falei que sendo pergunta retórica a gente já sabe a resposta, mas aqui ele não deixa claro que diremos, pois, a estas coisas. Então a gente tem que recorrer à teologia, e ela vai nos ensinar que se deve observar o contexto remoto, ou seja, o contexto que veio antes, para a gente compreender do que Paulo está dizendo. Porque ele diz: que diremos, pois, acerca destas coisas, ou que diremos, pois, a estas coisas? Então a pergunta é: que coisas são essas que o apóstolo Paulo está mencionando aqui? Então, pela regra, você deve analisar o contexto, aquilo que vem antes. Então, no capítulo 8, logo no versículo 1, Paulo começa com o assunto: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. No versículo 3 e 4, Paulo vai dizer: Cristo condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós. No versículo 9, Paulo vai dizer que o Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos habita em mim e habita em você. Amém? Aí no versículo 13, ele vai dizer que é o Espírito que mortifica a carne. No versículo 14 a 17, Paulo vai dizer que os crentes são filhos e herdeiros de Deus. Paulo fala sobre a adoção espiritual. No versículo 18, Paulo vai dizer que o sofrimento presente, ele não é justificável, comparável àquilo que nós vamos receber no futuro. Paulo vai falar que a criação, ela aguarda a redenção, ou seja, a manifestação dos filhos de Deus. No versículo 26 ao versículo 27, Paulo vai dizer que o Espírito Santo, ele intercede por mim e por você. Amém? Você não está me entendendo? Amém. Então, a respeito dessas perguntas, e aí o apóstolo Paulo, no versículo 28 e 30, ele começa a entrar, porque ele pergunta: que diremos, pois, acerca destas coisas? E essas são essas coisas na qual eu estou mencionando. E agora ele entra no versículo 28, que é profundo demais. Paulo vai dizer, ele escrevendo, ele diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daquele que o ama, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Agora, no versículo 29, Paulo arrepia os cabelos do braço, da cabeça, e começa a falar de coisas profundas. Aí ele diz assim: pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou. Preste atenção. Aquele que de antemão conheceu. O apóstolo Paulo, ele vai antes do mundo existir. O apóstolo Paulo diz que
Deus, Ele conheceu você, conheceu a mim, antes de nós recebermos vestimenta carnal. E quando você estava lá, Ele te conheceu, porque a palavra que aparece no grego aqui, é uma palavra de conhecer no grego, que é no sentido de intimidade. Alguns entendem que Deus, o ser eterno, Ele previu que alguém ia crer lá na frente. E porque Ele viu que alguém ia crer lá na frente, Ele predestina. Não. A palavra que aparece no grego aqui, quando eu vou para a Septuaginta, acho que é Septuaginta, vou explicar. Septuaginta foi a tradução dos textos em hebraico e aramaico para o grego. Então, a palavra conhecer aqui no grego é no sentido de intimidade. Então o apóstolo Paulo disse que de antemão Ele te conheceu e me conheceu. Em que sentido? Deus, Ele teve um amor por mim e por você, antes de você receber vestimenta carnal. Vocês não estão me entendendo? O que eu estou querendo dizer? Que Deus já tinha intimidade comigo e com você lá na eternidade. Paulo vai dizer que Ele conhece aqueles que são seus. Ele não diz só isso, ele diz assim, que de antemão conheceu, também predestinou. Ou seja, Ele te conheceu, Ele teve intimidade com você, e Ele te dá um predestino. Ele já te destinou o seu futuro. Ele já sabe, Ele conhece o seu futuro, Ele já te predestinou. Aí Ele diz assim, eu vejo muito isso. Um dia eu estava ouvindo um rapaz, uma mulher pregar, ela diz, eu não acredito em predestinação não. Mas você vai ter problema, porque aparece 5 vezes na Bíblia. Não chore. É porque eu penso que se a pessoa é predestinada e ela sabe que ela é predestinada, ela pode pecar, conhecer os prazeres do mundo, afundar no pecado, aprofundar no pecado, porque ela sabe que no último dia, pensamento meu, eu quero confessar, eu falei isso para você já. Eu nasci no berço cristão, meus pais me ensinou o Evangelho, e aí eu deu a minha maioridade, 18, falei, pai, não quero saber de igreja, eu vou curtir o mundão. E fui curtir o mundão e entrei de cara. Mulherzada, bebida e tal, e gostava muito de música técnica, né? Tinha arena, fantasy, socava o filho e tal, eu gostava muito disso. E qual era o meu pensamento? Eu sei que eu estou errado. E de vez em quando dava uns tiros, né? Naquela galerinha, tinha um cara que andava comigo, o pai dele era engenheiro, tinha dinheiro, ele comprava aqueles pacotinhos, e a gente enrolava e cheirava, colocava o cartão de crédito e cheirava em nota de 100 reais, né? Nota de 100 reais, só quem tinha muito dinheiro que usava. E a gente dava aquela cheirada, nas festas técnicas e tal, mas eu sabia que aquilo estava errado, porque meus pais me ensinaram. Mas qual era o meu pensamento? Quando Jesus, quando a morte chegar, aconteceu uma coisa, no último segundinho, eu vou assim, Senhor, me perdoa, aí foi para o céu. A minha ideia, eu pensava que no último segundo, se desse tempo de arrepender, eu pensava, vai dar tempo. Eu mesmo no mundão, eu pensava, vai dar um tempinho, eu vou me arrepender na hora, e antes da morte me chamar, eu arrependo e vou para o céu. Aí tem pessoa que acredita que a predestinação, porque você foi predestinado, e então você pode beber, fumar, eu sou predestinado, e no final eu serei salvo. Só que você não entendeu a predestinação, porque o apóstolo Paulo vai dizer que a predestinação, ela tem um objetivo, versículo 29, porque aquele que Deus conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Jesus saiu andando,
Jesus pegava a mulherzada, Jesus cheirava, fumava e bebia. O apóstolo Paulo disse que Deus te predestinou e me predestinou para qual objetivo? Para sermos a imagem do seu Filho. Esquece que esse povo está ensinando aí. É só ler o texto. Além de antemão te conhecer, te predestinar, para que você, ao texto, também os predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então Deus te predestinou, te conheceu lá na eternidade. Ô Jorge, tudo bem? Eu não recebi, meu nome não era Jorge, não. Eu queria conversar com vocês. Eu tinha outro nome. Eu tenho outro nome, não estou revelando. Eu tenho outro nome. Quem me colocou Jorge foi quando eu nasci. Ai, que nome, pô. Ai, está grávida, minha mãe. Ai, que maravilha, vai chegar o caçulinha. Ai, que maravilha, o caçulinha. Vai ser neném, dizer o quê, dizer o quê. Ai, como é que é o nome? Meu irmão mais velho, Gladstone. Aí vem Klaus, Kleiber. Aí vem Robson. Minha mãe ficou grávida de mim. Vai vir o nome José no mim. João Pereira. Sabe lá onde meu pai roubou? Vou colocar o nome dele de Chole. Chegou no cartório para registrar, o cara falou: o quê? Chole? Escreve aqui porque eu não vou saber escrever, não. Acontece comigo, eu dou meu nome, é Chole. Não escreve aqui, como é que escreve? Chole, C-H-O-L-L-L. Então, quando Deus me conheceu na eternidade, meu nome é outro. Quem colocou o nome de Chole foi minha mãe. A Bíblia diz que aquele que vencer receberá uma pedrinha branca com o novo nome. Então, o apóstolo Paulo ele vai falar que aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Presta atenção. Todos os termos que Paulo está usando aqui estão no passado. Conheceu o passado, conheceu, predestinou, chamou, justificou, glorificou. Isso está onde? No passado. Deus já fez tudo isso. Deus ele não vai fazer, Ele já fez, irmão. Ele já te predestinou, Ele já te chamou, Ele já te justificou e Ele já te glorificou. Você consegue entender o que Paulo está falando? E eu estou lá no versículo 31. Que diremos após acerca destas coisas? Que coisa? Isso tudo que o apóstolo está falando. Se, preste atenção, o Espírito Santo ele aplica a justiça de Cristo em você. O Espírito Santo te ajuda a vencer a carne. O Espírito Santo ele mortifica a sua carne. O Espírito Santo ele intercede com você. O Espírito Santo ele aplica Cristo em sua vida. O Espírito Santo ele mostra que Deus te glorificou, justificou e santificou. Apesar disso tudo ele diz assim: que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus ele é por nós, quem será contra nós? Você está conseguindo entender o que o apóstolo Paulo está dizendo? Deus ele te conheceu, Deus ele te elegeu, Deus ele te adotou, Deus ele predestinou, Deus ele te justificou, Ele te glorificou. E acerca disso tudo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Os irmãos estão entendendo? Essa é a primeira pergunta que o apóstolo faz. Que diremos, pois, acerca dessas coisas? Aí agora ele vai para a segunda. Se Deus é por nós, quem é esses nós? O nós aqui é aquela pessoa que crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. O nós do texto é aquele que crê que Jesus é o seu Cordeiro substituto. Ele entende que a sua justiça ela é como trapo de imundícia. Vou explicar. O que é o trapo de imundícia? Antigamente não tinha moldes, eles pegavam o pano, né? E aí colocavam, e aí aquele pano ficava sujo. E aí o profeta compara a sua justiça àquele pano sujo. A sua justiça é trapo de imundícia. Os irmãos vão entender?
Então, esse nós aqui são aquelas pessoas que creem na justiça de Deus, que é aplicada através da vida de Cristo na cruz do Calvário. Eu quero que você entenda isso. Por quê? Por que eu disse no início que o diabo fica endemoniado? Porque é algo que ele não consegue fazer nada. O que ele vai fazer contra isso? O nós do texto é aquele que crê em Jesus. O que o diabo pode fazer contra aquele que crê em Jesus, na qual Deus predestinou, e justificou, santificou e glorificou? Então o apóstolo Paulo ele começa a fazer a segunda pergunta: se Deus é por nós, esse nós é aquele que crê em Jesus. Aí ele faz essa pergunta: quem será contra nós? Aí ele vai responder essa pergunta com 3 argumentos. Mas eu vou usar somente o terceiro por causa do tempo. Ele diz, irmão, preste atenção no que Paulo está dizendo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Então o apóstolo Paulo, ele vai responder a pergunta: quem será contra nós? Se Deus pegou o seu maior, qual é o maior de Deus? Jesus. Se o maior de Deus é Jesus, e Deus ofertou para mim e por você na cruz do Calvário, se ele fez isso com o maior, o que ele não fará para mim e para você? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes se entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Os irmãos vão entender? Aí ele diz, a quarta pergunta: que diremos? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Essa pergunta é bastante interessante, porque você é uma pessoa falha. Eu sou falho. Alguém poderia se levantar e dizer: o Senhor, ó Deus, é um Deus justo e bom. Como é que o Senhor pode fazer isso para alguém como Jó? Os homens poderiam levantar contra mim e contra você e te condenar. O irmão diz que é cristão, chega atrasado no trabalho, o chefe tem que chamar a atenção dele todo dia. Tinha um cara lá no meu serviço, o apelido dele era Messias. Olha o apelido dele. Na Fiat, a primeira estação do carro é o chicote. Então sai um progressivo chamado progressivo, e a Fiat manda para os fornecedores: eu quero 10 anos X. Então aquilo chega para o fornecedor separa aquele pedido, coloca num carrinho, e aquele carrinho vai para a linha de produção, porque quando a carroceria descer, o chicote tem que estar lá esperando, porque se a carroceria descer e o chicote não estiver lá, para a linha. 1 minuto de parada de linha é 80 mil. E aí a empresa contratou um rapaz chamado Messias. Esse rapaz começava a falar de Jesus lá, quando assusta que não, a linha está parando. E o chefe ficava doido com ele: meu filho, para com isso, para de falar de Jesus, agora não é hora não. Coloca o chicote, você vai parar ali, vai dar problema para mim. Era um irmãozinho simples, né? Ele queria pregar o evangelho, mas na
pode ser uma pessoa que foi escolhida por Deus. Então os homens podem se levantar e dizer: como é que você pode salvar uma pessoa dessa aí? Presta atenção, os anjos andam comigo e com você. Eles sabem tudo que você faz, eles sabem tudo que você fala. Os anjos, quando você chegasse no céu, chega o Charlie rindo, o anjo vai falar: esse cara entrou aqui, você expôs de tudo. Já pensou? Os anjos sabem tudo, irmão. Os anjos conhecem tudo. Eles sabem quando você guardou um dinheirinho a mais. Eles sabem quando você avançou o sinal, que dá para você avançar. Eles sabem quando você xingou o cara no trânsito. Você chamou de lá no trânsito, esqueceu que você é cristão, e tem que sair da sua boca palavras que edificam, mas naquela hora ali você. Os anjos estão lá. Poderiam, eu estou especulando, né, irmãos? Poderia um anjo falar que dependendo da pessoa, é mais anjo, viu? Dependendo do cara, um anjo só não dá conta, tem que ser mais anjo. Aí fica um anjo pensando com o outro: como é que pode Cristo morrer com um cara desse aqui? Vamos louvar a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Deus predestinou, justificou, glorificou a paz. No céu, os anjos poderiam levantar contra mim e contra você. Mas Paulo pergunta: quem nos condenará? Preste atenção, irmão, o que Paulo fala. Os demônios. Os demônios te induzem ao pecado, te induzem a falar mal do próximo, te induzem a ficar com ódio do próximo, te induzem a beber, te induzem a fazer um tanto de coisa. Poderiam levantar quando você for glorificado: Deus, aí não, eu choro o quê? Já vi choro nas noitadas, cheirando, bebendo, já vi choro fazendo um tanto de coisa, e ele chegou aqui. Paulo diz: quem os condenará? Naquele dia, nenhum anjo pode falar nada. Naquele dia, nenhum demônio pode falar nada. Quem nos condenará? Que texto maravilhoso! Quem pode condenar o eleito de Deus? Pergunta para o seu irmão: quem pode condenar? Eu estou pregando crendo que você não é eleito, amém, irmão? Aí o eleito fala: você não é eleito, né? Então Paulo justifica: quem os condenará? Aí Paulo argumenta, usando 4 argumentos, porque ninguém pode te condenar. Primeiro, Paulo disse: ninguém pode condenar o choro. Por quê? Porque é Cristo que morreu no choro. Se a morte condenou alguém, foi Jesus. Cristo é o meu representante. Quem pode condenar? Por que ninguém pode condenar? Porque Cristo morreu. Cristo morreu por mim. Cristo morreu por você. Cristo morreu para aquele analfabeto. Cristo morreu para aquele pobre. Cristo morreu para aquele que ninguém vê. Paulo vai dizer: quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu. Ele é o meu e ele é o seu representante. Eu creio que no dia do juízo, Cristo estará lá como o meu substituto, porque ele vai dizer: o jovem não conseguiu, mas eu consegui no lugar dele. O jovem não viveu a justiça, mas eu vivi a justiça para ele. O jovem não fez, mas eu fiz por ele. Aleluia, Deus. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu. Paulo diz, parece que Paulo dá
vai lá, você está escrevendo, é Cristo que morreu. Ah, não, peraí, não só morreu. Aí ele diz, também ressuscitou dentre os mortos. Não só morreu, peraí, além de ter morrido pelo jovem, além de ter morrido por você, ele ressuscitou por mim, e ele ressuscitou por você. Então pergunta, quem pode te condenar? É Cristo que morreu, não só morreu, ele ressuscitou por você. E ele não para, o apóstolo Paulo não para, ele poderia ter parado nesse argumento, já dois argumentos, já muito forte, Paulo. Eu já entendi que ninguém pode me condenar, porque Cristo morreu por mim, e Cristo ressuscitou por mim. Aí ele pode, peraí, tem mais. Aí que ele disse, ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Quem pode te condenar? Cristo morreu por você, Cristo ressuscitou por você. Olha a notícia, Cristo está sentado à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. Aplauda Jesus! Ao tema da mensagem, quando o céu luta por nós. O Espírito Santo fez todo esse trabalho, intercede, ele aplica a justiça de Cristo, ele ora por você, ele te santifica contra o pecado, ele te dá força contra o pecado, ele te dá força contra as tentações, e aí ele vem e te ajuda a entender a palavra de Deus. Aleluia! Só isso já bastaria, irmãos. Só isso já bastaria. Mas o apóstolo Paulo diz que, além disso, nós temos Cristo, que está à direita de Deus, intercedendo por nós. Hoje vai falar, como é que eu posso falar uma coisa do choque? O homem está lá. O chove peca, o chove vai para o cantinho, pede perdão, o sangue vem e purifica ele. Aleluia! Já fica endemoniadinho com isso, irmão. O sangue de Jesus me purifica, homem diabo. Irmão, não tem perdão para Satanás e seus anjos, não tem perdão para eles, mas para mim e para você. Quando nós pecamos, o Espírito Santo vem, me convence, te convence. Você vai para o seu cantinho e abre a boca pedindo perdão, só do sentimento do coração de arrependimento. O sangue de Jesus já vem sobre você, tio. É o perigo de você julgar o seu próximo, porque você viu aquele irmãozinho pobre, difícil, talvez um irmãozinho com dificuldade da vida cristã, mas é um eleito, você não sabe, é um eleito, Cristo morreu por ele. Você não pode julgar, você não pode o condenar, mas você viu ele fazendo algo com você, se julga juiz, o santão. Aleluia, aleluia. Eu oro mais por vocês, eu sei, sabe nada. Aquele irmãozinho mal sabe conjugar o verbo. Ele falhou. Você viu ele falhando e você vai julgar. Mas ele tem um cantinho dele. E aí você vai. Ele vai para o cantinho dele. E quando ele levanta de lá, o sangue já o purificou. Aí você vê ele de novo. Ah lá, aquele pecador. Você está culpando, condenando o inocente. Ele já não é mais pecador, porque o sangue de Jesus o purificou. Aleluia! Eu amo a palavra de Deus. Como diz, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem? Paulo desafia outros. Quem pode levantar
E Paulo vai e faz uma última pergunta. Eu amo a palavra de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Irmão, Cristo, ele veio, e é interessante, o apóstolo Pedro, escrevendo a sua epístola, no capítulo 1, versículo 19 e 20, ele vai dizer que um cordeiro foi visto antes da fundação. Preste atenção nisso. O cordeiro foi visto antes da fundação do mundo. Antes de você existir, o cordeiro já estava andando lá, né? Pedro vai dizer, depois você lê, 1 Pedro capítulo 1, 19 e 20, o cordeiro que estava desde antes da fundação do mundo, já preparado. O jovem vai nascer, é um pecador, já vai herdar, mas já está tudo preparado para ele. Já está tudo esquematizado para o meu eleito. Aleluia! E aí Paulo vai fazer essa pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Não é você que o ama, Ele que te ama. Lá na vida dolorosa, Ele veio. Irmão, o apóstolo Paulo disse que Ele se humilhou, tornando-se homem. Já expliquei isso na mensagem. Ele se humilhou se tornando homem. Ele veio como homem, obedeceu. E quando Ele vai sofrer, o que Ele sofreu na cruz, antes da vida dolorosa, o texto vai dizer: colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, chicotearam ele, 39 vezes, 40 menos 1, chicote, batia, rasgava, o sangue escorrendo. E o que fez Jesus aguentar? Lá no Getsemane ele tentou conversar com Deus. Deus, o negócio é o seguinte: afasta de mim esse cálice, eu não quero beber não. E provavelmente Deus veio especulando, chora, não? E veio e trouxe o eleito na mente: você vai morrer pelo choro, você vai morrer pelo não, você vai morrer. E ele anima. Lá na cruz, Cristo foi levado na cruz por amar a mim e por amar a você. Cristo, Ele te ama. E o apóstolo Paulo disse: quem nos separará do amor de Cristo? Ele poderia finalizar aqui, mas aí ele faz pergunta. Ele faz duas listas. Primeira lista: a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Aí ele diz: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte. Cristo morreu na cruz por amor a mim e a você. Somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador. E ele diz: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Mas ele não para aí. Somos mais vencedores por aquele que nos amou. A luta vai dizer tudo mal. E nada de separar. Vocês não estão nem prestando atenção. Aleluia. O que você cantou? Não sei. Nos separa do teu amor. Eu choro, eu pequei. Irmão, Cristo morreu por você. Arrepende seus pecados, que Ele vai estar te abraçando ali. Cristo te ama. O céu luta por você. A Bíblia diz: ninguém, Ele não vai perder ninguém vai escapar da mão. Ninguém, aqueles que vêm a Cristo,
Estou certo, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está. Do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Irmão, ninguém, anjo não pode, demônio não pode, luta não pode, pobreza não pode, angústia não pode, nada pode te separar do amor de Cristo. Cristo, Ele te ama. Cristo, Ele te ama. Cristo morreu na cruz. Tudo que Ele passou na cruz, Ele teve uma motivação. O amor dEle por você, o amor dEle por mim, o amor dEle pela humanidade. Eu quero que você entenda. O amor de Cristo por você, você não consegue compreender. O amor de Deus por você, você não consegue entender, você não consegue compreender o tanto que Deus te ama. Os irmãos, amém? Feche os seus olhos. Hoje é ceia, eu vou finalizar com mais, mas eu vou finalizar. Eu quero que você reflita do amor de Deus por você. Hoje é noite de ceia. Eu quero que você